Então vamos lá fazer uma prece inicial. Na casa espírita a gente sempre começa com uma prece. Vocês sabem disso, mas não custa relembrar que o objetivo não é dar a largada ou... né, podia ser um apito se fosse isso. Né? A ideia é bem diferente, é que nós possamos renovar o nosso exercício de elevar o nosso padrão vibratório, fazer um esforço para alcançar um contato mais íntimo com a espiritualidade superior, que está sempre presente nas casas espíritas bem orientadas e que a espiritualidade superior está sempre presente em todas as casas. Às vezes a gente não presta atenção ou até os repele, né? Mas o objetivo justamente da prece é que a gente possa, mais uma vez, como eu dizia, estreitar esse contato mais íntimo com os bons amigos espirituais que nos abraçam, nos acolhem, nos inspiram, nos orientam e representam aqui junto de nós os desígnios do Pai nesse planeta que nos é tão caro e que é governado por Jesus. E justamente essa oportunidade de estarmos na casa espírita para refletirmos sobre temas do nosso interesse como espíritos imortais e, além disso, recebermos aquilo de que nós precisamos e, invariavelmente, a espiritualidade amiga nos dá muito mais do que nós merecemos, mas com a expectativa de que nós nos emendemos e sejamos capazes não apenas de compreender, mas de colocar em prática as sugestões de vida que Jesus nos ofereceu e oferece ainda. Querido amigo Jesus, em teu nome nós damos início a mais esta reunião, que certamente já está repleta dos teus mensageiros que chegaram antes de nós, prepararam o ambiente, procuraram se inteirar das nossas necessidades específicas, individuais, para poder nos oferecer aquilo que seja razoável, no sentido de, aliviando as pressões e as tensões, nós possamos prestar mais atenção nas tuas sugestões de vida, para que possamos, na verdade, compreender melhor a vontade do Pai e viver de acordo com ela. Que nós possamos ter, então, uma reunião produtiva, em benefício de todos. Que assim seja. Então, eu trouxe aqui o meu livro mágico. Em vez de fechar, eu abri. Em vez de abrir, eu fechei. E eu trouxe hoje para a nossa reflexão uma lição que está no livro Fonte Viva. Fonte Viva é um livro de autoria do Emmanuel, faz mediunidade Chico Xavier, e que faz parte de uma coleção que tem o mesmo nome, dada pela FEB, Federação Espírita Brasileira. A coleção Fonte Viva tem esse livro, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Pinha de Luz e Palavras de Vida Eterna. E, invariavelmente, eu vou encostar aqui, essa mesa é firme, né? Porque eu não sou leve. Tá bom. Não, eu estou bem aqui. Obrigado, viu, Bruno? Acertei o seu nome. Tá. Acho que todos conhecem quem são Emmanuel e Chico Xavier, um mentor espiritual do outro, enquanto ambos estiveram aqui conosco, até a virada um pouco depois desse milênio, né? E, invariavelmente, essas mensagens do Emmanuel, que foram recebidas pelo Chico mediunicamente em reuniões de estudo, das quais o Chico e o Emmanuel desencarnado participavam, elas sempre começam com uma passagem dos evangelhos, mais especificamente ou mais amplamente do Novo Testamento, que inclui, por exemplo, uma carta de Tiago
ao povo judeu que estava na chamada diáspora. Antes, porém, de começar essa... Eu quero fazer uma leitura comentada dessa lição, mas antes disso, eu queria justamente salientar o seguinte. A lição, eu acho que eu não falei o nome, falei, né? Estás doente? É uma pergunta. Assim, estás doente? E é importante que a gente aproveite essa oportunidade, antes mesmo de ouvir o que o Emmanuel tem a nos dizer nessa lição, é a gente reformular, se já não o fizemos, reformular a nossa impressão mais íntima e muito generalizada na humanidade de que as doenças que nos acometem são doenças do corpo. Nada mais errado. Na realidade, as doenças, todas são doenças do espírito. Porque o corpo é do espírito, e é temporário, mas é do espírito. Existem muitas circunstâncias em que nós, como encarnados e, portanto, possuidores de um corpo físico, nos distraímos, por exemplo, do cuidado com o próprio corpo, e dessa distração pode resultar uma doença que, invariavelmente, é uma invasão microbiana, bactérias ou vírus, que estão também querendo sobreviver, eles estão em estágios, são princípios espirituais em estágios muito anteriores a esse em que nós nos encontramos, como é fácil imaginar, mas eles precisam sobreviver também, né? Enfim, se reproduzir de alguma maneira, tirar proveito desse contato com a matéria, que para eles é minúsculo, certo? É um corpo minúsculo que eles têm, mas é um corpo. E eles querem se alimentar, enfim, se procriar, se manter, se subdividir, se manter vivos, e para isso eles vão achando qualquer meio que esteja à disposição, e nós, distraidamente, muitas vezes oferecemos esse meio para eles. Eu acho muito importante que a gente passe a enxergar, ou pelo menos a refletir a esse respeito, com a perspectiva de enxergar as doenças como distrações nossas. Não tem distrações de Deus ou dos espíritos que cuidam de nós e por isso a gente fica doente. Muitas dessas doenças têm cura, a maioria delas, que não são tão graves, a gente cura com um comprimido ou uma série de comprimidos, ou a gente vai no médico e ele dá umas outras coisas, mas algumas não têm cura, podem levar à morte do corpo, como a gente bem sabe, e isso se dá, outra vez, não por distração dos espíritos amigos ou de Deus que tirou uma folguinha e deixou de olhar para nós naquele instante, mas porque a medicina não chegou lá, ela não sabe ainda como lidar com aquele tipo de invasão microbiana que causou aquele tipo de doença. Mas a gente continua na expectativa, na torcida, e alguns de nós trabalhando ativamente como profissão mesmo, no desenvolvimento desse conhecimento de novas drogas, novos remédios, novos protocolos, novos procedimentos, para que a gente vá entendendo cada vez melhor o corpo humano e se tornando capaz de mantê-lo vivo. Um exemplo muito importante dessa circunstância é a gente olhar, nós que somos nós não somos velhos, nós somos mais antigos aqui no nosso estágio temporário na Terra, nós, quando éramos jovens, vimos nossos avós desencarnarem muito cedo. 50 anos era velho. 50, 60 anos era velho. Eu tenho 72 e eu me acho jovem. Vocês estão vendo como eu sou jovem, né? Todos vocês. De qualquer maneira, tudo isso é fruto dessa capacidade humana de compreender melhor o funcionamento do corpo e, se não evitar doenças, pelo menos cuidar delas, né? E remediá-las de um modo geral. Existem outras doenças que não são especificamente geradas por micróbios ou bactérias ou vírus mesmo, mas que dizem respeito ao nosso estado emocional. Então a gente pode pensar numa variedade delas, né? Tem gente que tem toque. Ninguém aqui tem toque, né? Mas toque, todo mundo tem toque. Ansiedade, tá certo? A gente tem trauma, uma ansiedade pós-traumática,
A gente pode listar uma série dessas circunstâncias em que normalmente a gente põe a culpa no cérebro, deve ser os neurônios que não estão funcionando direito. Tanto é verdade que a maioria delas pode ser curada ou ter os seus efeitos muito amenizados por drogas, não drogas ilícitas, mas por fármacos, né? Por remédios, e isso fica controlado, mas elas são também, invariavelmente, doenças do espírito que se manifestam no corpo. Às vezes até por essa mesma distração com que a gente permite a invasão bacteriana ou de vírus em certas doenças do corpo, a nossa invigilância e a nossa incompreensão a respeito do que é a vida e o que é que a gente pode esperar dela. Né? A angústia, a ansiedade, a depressão, essas circunstâncias todas, invariavelmente têm a ver com as nossas expectativas frustradas. Então, outra vez, não tem que pôr a culpa nem nos neurônios e nem na distração dos espíritos que cuidam de nós, ou em última instância, do Criador, que devia estar zelando por todos nós, mas perceber que as nossas doenças que se manifestam no corpo, tanto se manifestam no corpo, a gente diz, isso é uma doença mental. O que é uma doença mental? A gente percebe que está doente ou que alguém está doente de uma dessas enfermidades que eu mencionei aqui, porque o comportamento está desregrado, está fora do comum, não é? A pessoa está fora dos eixos. E por que isso? Então não é do corpo, é a manifestação da vontade ou da falta de vontade do espírito no corpo. E isso pode ser curado, por isso mesmo fica a prova de que é uma manifestação no corpo da doença do espírito. Então a gente vai lidando com esses descuidos que podem ter caráter físico propriamente dito ou emocional, e vai entendendo aos poucos que essas são diferentes manifestações de doenças do dono do corpo ou da dona do corpo. Então é importante que a gente não se esqueça, a saúde do corpo requer nossa atenção. Nós precisamos estar vigilantes, atentos, enfim, higienizando e mantendo-nos em ambiente saudável, mas mais do que isso, a gente precisa estar com a disposição íntima, como o espírito imortal que momentaneamente ocupa um corpo, não é? Essa disposição de nos mantermos saudáveis, nos mantermos equilibrados nas nossas circunstâncias de vida, o que é muito difícil, convenhamos, é muito difícil. A gente vem procurar ajuda, ou vai procurar ajuda em várias instituições diferentes, inclusive na casa espírita, porque a gente não está dando conta de cuidar sozinho. E nem é para cuidar sozinho mesmo. O ser humano é, por natureza, um ser gregário, certo? A gente precisa dos outros para viver. Aliás, a maneira como Deus coloca em prática as leis universais da vida é justamente essa. Nós vivendo e vivendo de novo, e vivendo de novo a partir da mais absoluta simplicidade e alcançando progressivamente estágios mais elevados, mais avançados, à medida que nós nos tornamos mais sabidos, mais capazes de compreender as circunstâncias, associar causa e efeito, e essas coisas não vêm em uma ou duas encarnações, mas numa fileira de encarnações que são indispensáveis para que a gente vá galgando esses degraus e subindo o nosso próprio nível de compreensão da vida e o nosso padrão vibratório, a nossa maneira de nos comportarmos diante dos desafios da vida, das dificuldades. Eu tenho mais 15 minutos, é isso? Né? Tá. Então eu vou ler aqui e comentar, bem de passagem, essa lição Estás doente? Pergunta do Emmanuel, que está no livro Fonte Viva. E a citação é uma passagem da carta de Tiago, que diz assim: e a oração da fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Então, provavelmente, estudaram uma passagem, ou uma lição, ou um tema associado a essa passagem da carta de Tiago,
E o Emmanuel se dispôs a escrever para nós, para a posteridade, para a gente pensar a respeito. Eu quero só comentar que a carta de Tiago está no Novo Testamento, e ela é atribuída a Tiago o Justo. Alguns acham que ele era irmão de Jesus, outros que ele era primo de Jesus. Se fosse irmão, seria de um casamento anterior do José, pai dele, né? Mas ela foi escrita para os judeus convertidos ao cristianismo, que se encontravam, fugiram da Palestina e, me deu até aquela sensação, não sei se de alívio ou de tristeza. Palestinos, judeus fugidos da Palestina, parece que eles estão voltando hoje, né? Tá certo? E de qualquer maneira, essa carta era endereçada por Tiago aos judeus que estavam em outros pontos do Império Romano. Esses judeus dispersos são conhecidos como a diáspora. E o Emmanuel diz assim: todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Porque a gente quer tomar um comprimido, uma injeção, se precisar faz uma cirurgia, mas quer resolver aquele problema e não olha com atenção para a causa daquele problema. Então ele segue: se te encontras enfermo, qualquer um de nós que estamos aqui lendo ou ouvindo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. O coração é o âmago do ser, né? É o próprio espírito a que ele está se referindo, não é o coração físico que fica pulsando e bombeando sangue para todos os recantos do corpo. E ele segue assim: a mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. É interessante saber isso porque, ou nos depararmos com essa afirmativa do Emmanuel, né, de que a vida, pouco a pouco, vai plasmando, ou seja, vai concretizando à nossa volta, tornando palpável e quem sabe visível aquilo que a gente deseja, porque a gente sabe que o pensamento, na realidade, mais do que uma ideia, certo? Mas é uma ideia que viaja e que pode alcançar limites inimagináveis para nós encarnados. De que vale, pergunta ele, de que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Quem já esteve enfermo pode fazer um exame de consciência, não precisa nem acreditar em mim, sequer no Emmanuel, que é infinitamente mais sabido do que eu. Pensa em si mesmo. Acabei de me curar de um negócio que eu suspeito que eu, tomei gelado na hora errada, e assim que eu tiver curado eu vou tomar gelado, porque eu vou dizer que aquela hora é certa, né? A outra hora que estava errada, né? Os nossos vícios de comportamento, eles ressaltam quando a gente se dá mal. E a gente percebe que tem alguma relação entre aquele jeito de ser, de agir, de pensar, de se comportar e o resultado. Isso é associar causa com efeito, né? Não tem efeito sem causa, e toda causa que gera qualquer repercussão na nossa vida, ela está relacionada conosco, não com os nossos vizinhos, as pessoas com quem a gente convive, o cara do outro lado da rua, ou do outro lado do mundo. A gente tem essa tendência de botar a culpa em alguém, né? Mas os culpados, em última análise, se você prefere usar essa palavra, os culpados somos nós mesmos, pelas nossas atitudes que eventualmente abrem flancos e nos desligam da espiritualidade superior e nos colocam à mercê
daqueles outros espíritos que, como todos nós temos, se consideram nossos inimigos. Como regenerar a saúde? Pergunta Emmanuel. Se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo. Muito bravo, ou muito chateado, deprimido. A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante, que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças. Ah, você não faz isso? Não tem problema. Alguém faz. Não é com você? Não tem problema. Pula essa parte. Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens. Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Muitos espíritos rigorosos, como André Luiz e o próprio Emmanuel, falam nesse suicídio indireto ou suicídio lento, ou, enfim, falam em suicídio em circunstâncias que a gente não tem o costume de associar com suicídio, está matando a si mesmo. O fato é que nós, cada um de nós, quando reencarna, em cada reencarnação, ganha, junto com o processo de reencarnação, uma quantidade de energia vital que nós teremos para despender durante aquela vida do corpo. E se a gente gastar muito rápido, o corpo perde a vitalidade mais rápido. Então, viver menos do que está previsto é um suicídio, disfarçado de distração ou como a gente queira chamar. Esses amigos espirituais nos chamam a atenção para isso. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. A grande mudança é a passagem para o mundo espiritual, aqui nesse contexto. E ele segue com os conselhos: desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Espírita estuda, todo mundo sabe disso, né? E tem muita gente que sabe disso e foge do espiritismo porque tem que estudar. A gente quer saber qual que é a proposta do Criador para nós. Nós queremos viver como homens e mulheres de bem, na vida real, na vida concreta, na rua, no lar, enfim, no comércio. Por que não seríamos igualmente desejosos de sermos pessoas de bem como espíritos imortais? Para ser pessoa de bem, você precisa conhecer a lei para não transgredi-la. É preciso, então, conhecer qual é a vontade do Pai, como se refere Jesus às leis da vida. Qual é a proposta de Deus para cada uma de suas criaturas? O que Ele espera de nós e o que Ele nos oferece para que a gente possa progressivamente cumprir o esperado. É por isso que espírita estuda, porque a gente quer ser espíritos de bem. E para sermos espíritos de bem, a gente precisa conhecer o que é o bem, o que é a lei, o que é a vontade do Pai. Então ele sugere isso, busca a intimidade com a sabedoria. Seja íntimo da sabedoria. A sabedoria não é um aglomerado de conhecimentos, mas é um aglomerado de conhecimentos que se tornou, logicamente, naturalmente, um conhecimento executado, exercitado, posto em prática no cotidiano. Então eu sei um monte de coisa, mas não uso nada daquilo, isso não é sabedoria.
Pode ser conhecimento, mas sabedoria é diferente. Os espíritos elevados alcançaram a serenidade nas suas reações, porque eles têm a sabedoria de compreender o propósito das lições, dos desafios da vida, que nós ainda não compreendemos. É por isso que nós não somos superiores. Seremos um dia, quem sabe até convocados a missões mais nobres do que as atuais, que são, na realidade, tão nobres, muito nobres, mas que dizem respeito à superação individual das nossas falhas de compreensão. E ele segue, então: não manches teu caminho, serve sempre, trabalha na extensão do bem, guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Lembra da chamada original, a passagem original que motivou essa lição? É justamente dizendo que, de alguma maneira, o Senhor vai nos salvar a partir da nossa demonstração de fé, que muito mais do que a fé cega com a qual a gente se acostumou ao longo dos milênios, pregada pelas religiões variadas, a gente tem hoje a fé raciocinada, que é aquela que Kardec nos ensina, e mais do que ensiná-la ao longo das obras da codificação espírita, ele coloca na primeiríssima página do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em todos os momentos da humanidade. Então, não é porque o palestrante espírita falou, o padre falou, o papa falou, o bispo falou, não importa quem falou. A responsabilidade pelos nossos atos e pelas nossas omissões, poder fazer e deixar de fazer, que são as omissões, é nossa. Então você chega na hora de se deparar com a sua consciência entre uma encarnação e outra, e ela te pergunta: o que você fez com as virtudes todas que te foram oferecidas, com as possibilidades? Eu fiz tudo errado, mas foi o palestrante espírita que me falou. Mas quem fez? Foi ele? Não, fui eu. Então, pronto, você precisa refazer a lição, porque você não entendeu nada. Então, a responsabilidade, a cada um será dado segundo suas obras. Essa é a palavra de Jesus. Né? E quer dizer exatamente isso, que a gente precisa encarar as consequências daquilo que a gente faz e deixa de fazer, sem o que nós não nos tornaremos espíritos superiores, espíritos sábios, que já superaram, como nós ainda tentamos superar, essas provas e expiações do nosso mundo cotidiano. Para ter saúde, é preciso aprender a distinguir entre o que está ao nosso alcance e o que nos convém. Essa fala é de Paulo. Paulo, já no final da vida, diz assim: daquilo que me é lícito, ou seja, se eu fizer, ninguém vai me condenar, porque é lícito. Daquilo que me é lícito, nem tudo me convém. Porque tem algumas coisas que parecem convenientes até para você ter mais conforto na sua vida cotidiana, no seu momento reencarnatório, mas vão te trazer compromissos que você vai ter que saldar de uma maneira ou de outra e vão ser mais complicadores do que facilitadores. Então, de tudo que me é lícito, nem tudo me convém. Saber separar, distinguir entre o que de fato a gente pode fazer e o que a gente deve fazer é um desafio importante que faz parte da cura dessa nossa doença, que é sermos espíritos incapazes ainda de compreender a vontade do Pai e, mais do que isso, distraídos e pegando doenças à torta e à direito que nós não precisaríamos pegar. Para encerrar, eu queria chamar a atenção, primeiro, uma espécie de um fecho dessa conversa toda, sugerindo que nós sejamos sensatos, certo? Nós estamos procurando
uma crença, uma fé raciocinada que seja lógica. Se não tiver lógica, o próprio Kardec nos recomenda que a gente repense. Não temos que acreditar cegamente em coisa nenhuma, nós temos é que chegar às nossas conclusões. Sendo assim, quando a gente conclui, se diz, eu creio, porque eu sei que isso faz sentido e é assim. Portanto, é comigo essa história. Já que eu vou arcar com as consequências do que eu fizer e deixar de fazer, eu preciso ter certeza do que me é lícito fazer, mas eu não devo, porque vai me trazer consequências amargas. Né? E lembrar que a casa espírita funciona ao mesmo tempo como uma escola e um hospital. Nós falamos aqui agora há pouco que espírita estuda, e as casas espíritas, em geral, têm grupos de estudo, ou se não é um estudo formal de uma outra obra básica ou uma obra de continuação, muitas vezes é o estudo da vida, através da caridade material e espiritual para aqueles irmãos nossos que estão em situação de maior necessidade. Seja como for, a casa espírita é uma escola, mas ela é também um hospital. Então a gente chega aqui para a reunião da segunda-feira à noite na expectativa de tomar um passe e levar conosco para casa aquela sensação duradoura de paz que nos permita pensar melhor nos nossos problemas e, enfim, tomar as decisões que a gente precisa tomar. Seja como for, a gente recebe isso durante a palestra, em que nós estamos fazendo um esforço para fixar a nossa atenção em temas do nosso interesse como espíritos imortais que somos, mas também facilitando a distribuição de benesses, de bênçãos espirituais, de fluidos regeneradores pela espiritualidade superior, que se interessa pelo nosso progresso, são amigos da humanidade, espíritos que, em geral, já passaram há muito tempo pelo estágio em que nós nos encontramos e, por isso mesmo, compreendem o que é que nós estamos passando e, mais do que isso, sabem como lidar com essas amarguras todas e nos aconselhar. Agora, a nossa parte é fazer esse treinamento cotidiano de estabelecermos contato com eles, sem o que a informação chega e volta, bate e volta. Eles não vão nos forçar jamais a seguir conselhos, executar aquilo que está sendo sugerido. A execução, a colocação em prática é por nossa conta. Então, é importante que a gente pense sobre isso, reflita sobre essa nossa condição de espíritos doentes, no sentido mais amplo da palavra, e que, no entanto, podem, com bom senso, com equilíbrio e com um esforço de sintonia com os amigos mais sabidos do que nós, encontrar caminhos e soluções para superarmos esse estágio. Vamos pensar sobre isso. Que assim seja. Obrigado.